Bom, nessas últimas semanas pós-Copa está sendo discutido bastante a qualidade que está o Brasileirão, que eu gostaria de chamar isso aí de um efeito pós-Copa. Para uma pessoa que está acostumada, estava acompanhando o futebol brasileiro antes da Copa, você passa 2 meses ali acompanhando um outro futebol, não tem como falar, um outro futebol que não dá para comparar, e é meio ridículo até comparar com o Brasileirão, mas em certos aspectos tinha que ter puxado algumas coisas da Copa. Então no vídeo de hoje eu vou explicar o que está acontecendo com o Campeonato Brasileiro, por que isso está acontecendo, e isso é um mal que é muito maior que vocês imaginam, que não só envolve uma ou duas coisas, mas diversas coisas. E uma delas que tem incomodado bastante muita gente é o quanto o jogo é parado. Cara, isso é uma tortura. Sempre a mesma coisa. Você vai lá num jogo em plena quarta-feira à noite, chegou do trabalho, tal. Você vai assistir seu time jogar, tá num 0 a 0 com 35 minutos do primeiro tempo. Cara, toma uma chegada ali que não vai... Nossa, não acabou com o cara. Cai e a cera que ele vai fazer parece que tá 1 a 0 e o jogo tá acabando e falta 5 minutos. Mas o detalhe é que o cara tá fazendo isso com 10, 15 minutos do primeiro tempo e eu não tô zoando. Isso tá mesmo acontecendo e eu vi isso acontecer com um goleiro. Com 5 minutos de jogo, ele pegou a bola, ele catou, né? Fez uma defesaça ali, mas caiu. Aí você olha pra TV e fala, pra quê? Tudo bem que isso tem uma certa culpa da arbitragem e tá certo mesmo que a arbitragem do Brasil tá horrorosa. Os caras não conseguem apitar um jogo, não vi os caras apitar um jogo bem e os que apitam bem é bem mais ou menos. No Campeonato Brasileiro tem muito contato mais ou menos que eles já estão lá dando falta porque eles estão todo cagado, mano. E ao mesmo tempo que tem alguns jogadores aí que também parece que não quer jogar, fica caindo no chão toda hora, que nem eu falei. Isso tá virando tipo uma marca do Brasileirão. Pô, saudade de quando o Brasileirão era de um drible, uma jogada diferente. Os únicos que a gente ainda não superou nessa questão de cera, só os argentinos. Aí, isso sim tá certo. Você passa de uma Copa do Mundo, onde eles adaptaram uma regra pros caras não fazer cera, e chega aqui no Brasileirão, não tem essa regra, os caras não vão tentar adaptar, pelo menos até agora. E falando um negócio que é a verdade e é triste, mas pior que isso nem me assusta. Porque a CBF já faz muito dinheiro com o futebol aqui no Brasil. Como na Copa, com a seleção brasileira, com esse desempenho pífio, já saiu que ela vai lucrar 1 bilhão só com marcas ali, fazendo patrocínios. Pra vocês terem noção, o Vinícius Júnior sozinho movimentou 200 milhões de reais. Então, sinceramente, rapaziada, contanto que o futebol é um produto muito forte no Brasil, vocês acham que a CBF está se importando com a qualidade que o futebol brasileiro tá tendo, essas regras? Porque senão eles já teriam adaptado isso agora e a gente não tá vendo nada disso melhorar, sabe? Então quero muito que essa nova gestão do Sami Michel cale minha boca, mude totalmente como a CBF tá tratando o futebol brasileiro, mas por enquanto isso também tá complicado e nessa questão de importância que eles dão, né? É engraçado que quando a gente vai citar alguma coisa assim, Brasileirão, pá, a gente vai ter que falar da CBF, não tem jeito. Não é um vídeo focado pra falar da CBF, mas tem que falar, porque é um dos principais culpados aí. Já tem um vídeo, né, sobre a eliminação, naquele vídeo lá, bad, mas da eliminação. Se quiser, clica aqui no card, vai aparecer aqui do lado. Mas é isso, vamos continuar o vídeo. Cara, uma coisa que é impressionante assim também do Campeonato Brasileiro é como os jogadores brasileiros estão sem identidade. Eu acho que tem a parte além da cera também. E hoje em dia parece que eu vejo uma cópia barata do que é a Europa. Naquele esquema de ser um bando de robô com um bando de função correndo atrás da bola, aí você já sabe que você vai ver esse jogo ainda parado. E esses caras com essa qualidade do jogo e ainda assim uma arbitragem ruim. Não tem quem aguente, junto com aqueles últimos problemas que eu citei aqui no vídeo, juntou tudo isso na partida, irmão, não tem, é quase impossível você assistir um jogo se não for do seu time. Se parar ali eu vou falar, ó, hoje eu vou assistir um Cruzeiro e Curitiba. Não dá, cara. Mesmo nesses jogos que não tem tanta dessa rivalidade, você vai ver os caras tentando achar um pênalti também, né, arbitragem, mas o jogo é só isso. É muito difícil ver os caras chutar de fora da área. Parece que não querem fazer o gol, os caras não querem. Aí cada vez mais a gente vai vendo menos identidade no futebol brasileiro. E outra coisa que também leva a isso é a venda muito rápida dos nossos jovens. Nem pra criar uma casca aqui no Brasil,
E ele já sai muito novo, com 18 anos, pra moldar no estilo de jogo de lá. Por exemplo, o Endrick, que quantas temporadas inteiras ele jogou até agora? Não tô falando nem como titular, jogo. Tem uma constância de jogo entrando, talvez. Cara, foi Lyon ali e um pouco do Real Madrid, bem pouco, e um pouco do Palmeiras. Foi quando ele começou a mostrar um pouco que tinha ali na base. E você vê alguns que são vendidos tão cedo que não conseguem criar uma identificação com a seleção. Ele conseguiu, tanto pelo ajuda que o que ele fez em certo Brasileirão ali, né, de 2023, o que ele conseguiu, né, aqui no Palmeiras. Mas vou até dar um outro exemplo aqui que pode ser até meio polêmico. Até mesmo o Vinícius Júnior, que literalmente foi criado em estilo de jogo europeu. Foi vendido muito cedo aqui do Flamengo, também quando conseguiu demonstrar um pouco de futebol ainda muito cru. E você vê que o estilo de jogo dele é moldado no futebol europeu. E infelizmente, às vezes também não tem muito o que fazer para esses clubes. Nos dois casos foi o Flamengo, né, construindo dinheiro. Eu acho que um pouco do Palmeiras também. Então eles precisam vender esses moleques quanto antes, porque alguns aí estão endividados até não querer mais. Sobrevivem de venda e não tem o que fazer às vezes mesmo. Mas vai jogando muito futebol pra baixo. E aproveitando nisso, é um outro grande problema. Só tem clube mal administrado aqui no Brasil. Tanto que os únicos que são até minimamente bem administrados, únicos que brigam por título que você vê ali, que é o Flamengo e o Palmeiras, fazendo o Brasileirão ser tipo uma La Liga. Mas você percebe que isso ainda deixa o campeonato ainda mais chato pra alguns, né? Alguns ficam na adrenalina aí do rebaixamento, né? Loucura. Quando você entra, eu sei como é que é. Quando você entra nessa aí, você fica toda hora, mano, a gente vai cair. E isso, né, mostra que tem muitos clubes que ainda acham que dá pra viver como anos 2000, 90, que dá pra ter essa bagunça dentro do time e dá pra brigar por títulos, que não é mais. Você precisa dar uma organizada. Você já precisa ver isso aí, porque o Flamengo e o Palmeiras, ó, e eu falo com tranquilidade isso aí, se continuar assim, por um tempo eles vão ir disparando e vão ficar bem destoados do futebol do tamanho que as equipes estão atualmente. E agora, se você me perguntar se tem alguma expectativa de melhora pro Brasileirão, eu falo que agora não, porque como eu falei, o futebol brasileiro é um produto que vende muito, tá ligado? A cultura, e como a CBF sabendo disso, e é essa bagunça, eu vejo e espero que esteja errado, que essa melhora vai demorar. Quando começar a ter problemas de deixarem de acompanhar o futebol brasileiro, começar a acompanhar o futebol europeu, estiver bem no fundo do poço, onde só vai dar pra olhar pra cima, aí talvez acho que vai pra frente. Que aí não tem como mais olhar pra baixo. Nesse nível, tem que estar nesse nível. Mas até isso aí acontecer, acho que vai ser bem lá pra frente. Bom, rapaziada, tô voltando aqui no final do vídeo, porque enquanto eu editava, a CBF anunciou que terá as novas regras e gostei bastante disso. Finalmente a gente vai ter as regras da Copa no Brasileirão e vai ajudar muito esse jogo a correr. Mas incrivelmente eu vou deixar essa parte no vídeo que a gente falou lá da CBF e tal. Isso não muda a importância que eles dão pro Campeonato Brasileiro. Demora muita coisa pra mudar. Por que os caras foi depois de algumas partidas mudar? Não sei. Mas bom que colocou. Esperava eles não colocarem. E colocou ainda uma de goleiro lá, que eu vi, que a Premier League tinha dado essa ideia, né, do goleiro escolher alguém da linha ali, uma coisa assim, pra ficar fora, pra o goleiro não fazer a cera. Vai ser maravilhoso isso ser aplicado no futebol brasileiro. E também não falei de times aí, dá esse ruim aí, né, de eles não terem a seriedade com o clube. Aí o que aconteceu com o Memphis, queria citar isso aí um pouco também. Olha o amadorismo e como os times também estão sendo controlados para acontecerem isso aí mais vezes e não ter esse cuidado com os times grandes ainda do tamanho do Corinthians. E tudo aconteceu quando eu já tinha terminado de gravar, então agora estou voltando aqui. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vou falar, talvez eu faça um vídeo até maior, de muita coisa para falar no Brasil em questão de futebol, e agradecer vocês também por a gente ter alcançado 100 inscritos, mesmo sendo uma pequena conquista. É algo que se deve comemorar, pelo menos dessa pequena moralzinha que vocês estão dando para mim. Então, para quem tá chegando aí, se inscreva no canal. Até mais.